inglês, e é com base nestes dados globais que a 5ª Comissão de Inquérito ao caso Camarate se vai pronunciar já na terça-feira. Dr. José Luís Ramos foi relator da 4ª Comissão de Inquérito, é neste momento também um dos representantes das famílias na atual Comissão de Inquérito. Pergunto-lhe, houve muitos entraves nestas investigações, acredita que é desta vez que se vai esclarecer tudo? Entraves houve desde o início da investigação parlamentar. A minha dúvida é a seguinte, é que apesar disso as comissões parlamentares têm prosseguido no esclarecimento da verdade e acredito que com os novos dados o povo português terá direito ao esclarecimento total. A certa altura houve vários obstáculos no processo de investigação. Houve, obviamente, diversos obstáculos no processo de investigação a nível judicial e mesmo a nível parlamentar. Como sabem, ainda há pouco tempo as entidades judiciais punham em causa a própria Comissão Parlamentar de Inquérito e o Tribunal Constitucional teve nesse ponto que intervir nos dá razão. Ontem, aqui na TV, no TV Jornal, a então secretária de Francisco Sá Carneiro, Conceição Monteiro, adiantava informações que de alguma forma contrariam relatórios de anteriores comissões, quanto à existência apenas de, por exemplo, um avião no aeroporto. De facto, há informações novas, contraditórias? Olha, eu fiquei estupefacto com as declarações da Conceição Monteiro até aqui no jornal. E, em primeiro lugar, quero dizer que eu próprio, na terça-feira, vou requerer para que a Conceição Monteiro seja ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque, em primeiro lugar, é espantoso que uma pessoa que se arrogue de proximidade com o Dr. Sá Carneiro nunca tenha colaborado nas investigações parlamentares e, por outro lado, venha de uma maneira pública dizer coisas que estão provadas que são falsas. É óbvio que Como por exemplo? Naquele momento, 4 de dezembro de 1980, não havia um avião Cessna na pista do aeroporto, mas havia dois. Só que o Dr. Sá Carneiro, de facto, desconhecia a existência do outro avião. Mas o próprio piloto desse mesmo avião foi à Comissão Parlamentar de Inquérito, a segunda, dizer claramente que estava lá o avião e que só no dia seguinte é que esse avião partiu. Portanto, a Conceição Monteiro, de facto, cancela a vinda desse avião para Lisboa, só que não consegue cancelar porque o avião veio mais cedo e havia realmente dois aviões naquela pista. E, por outro lado, também é falso que se venha dizer, por exemplo, que houve deficiências, nomeadamente mecânicas, a nível do funcionamento daquele avião. Está mais que demonstrado que o avião estava em perfeitas condições. E, portanto, não percebo qual é a razão de ser de pessoas ligadas ao partido virem dizer, neste momento, depois de todas as investigações parlamentares, o que disseram, nomeadamente pela Conceição Monteiro até à noite. Há, no entanto, quem advoga que um dos possíveis alvos poderia não ser Francisco Sá Carneiro, mas sim Lindomar da Costa. Tendo em conta os dados que tem e que teve em seu poder ao longo destes anos, que leitura faz? Olha, isso é uma velha tese, eu não tenho obviamente a certeza de para quem era, a única coisa que lhe posso dizer era, a ser para o Dr. Sá Carneiro, havia mais do que tempo para o fazer, porque já desde dia 1 de dezembro de 1980 havia a certeza que o Dr. Sá Carneiro ia ao Porto, e desde a véspera, dia 3 de dezembro, o Dr. Adelino Amar da Costa anunciou a várias pessoas que ia trazer no dia seguinte, 4 de dezembro, o Primeiro-Ministro ao Porto. E o próprio Primeiro-Ministro, desde as 11 da manhã, anuncia que vai ao Porto e naquele avião, e portanto havia mais do que tempo para, cientificamente, obviamente, colocar o engenho explosivo determinado, obviamente, para o Dr. Sá Carneiro. Última questão. Eu sei que ainda não teve acesso, aliás, vai ser apresentado terça-feira este novo relatório com os novos exames. De qualquer das formas, acha que este tipo de exames poderá finalmente esclarecer se foi um atentado ou não, de uma vez por todas? A minha opinião é a seguinte, esse relatório é mais uma peça em termos de elementos probatórios. Há elementos probatórios suficientes, como já havia na 4ª Comissão, para demonstrar que houve sabotagem. Eu, obviamente, em termos oficiais, ainda não conheço este relatório, mas acredito que será uma peça importante para, obviamente, e depois a Comissão decidirá, julgar em consequência todos os elementos probatórios adjacentes à investigação. E nós vamos continuar a acompanhar o trabalho dessa Comissão. Foi o testemunho do Dr. José Luís Ramos, atualmente representante das famílias na Comissão Parlamentar do caso Camarate. Avião Sá Carneiro. É mais uma dúvida a juntar ao já complicado processo de Camarate. Afinal, na noite de 4 de dezembro de 1980, havia ou não um segundo aparelho preparado para levar Sá Carneiro e Amaro da Costa até ao Porto? Eu próprio falei para o Porto a dizer que não mandassem esse avião para cá. Não era preciso, a informação que eu tinha é que esse avião tinha mesmo chegado ao aeroporto de Mas Lisboa isso é para... falso, porque à hora do almoço eu falei para cima para o Porto a dizer que não mandassem esse avião.
a Conceição Monteiro de facto cancela a vinda desse avião para Lisboa, só que não consegue cancelar porque o avião veio mais cedo e havia realmente 2 aviões naquela pista. Eu fiquei estupefacto com as declarações da Conceição Monteiro até aqui no jornal e, em primeiro lugar, quero lhe dizer que eu próprio, na terça-feira, vou requerer para que a Conceição Monteiro seja ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito. Um fundo cruzado, recheado de contradições, que promete animar a reunião de terça-feira da Comissão de Inquérito. Mas o mistério do segundo Cessna não é o único que a Comissão tem entre mãos. Todas as atenções estão viradas para o relatório final do laboratório londrino, que pode confirmar de uma vez por todas a existência de uma bomba a bordo do avião de Sá Carneiro. Falta é confirmar, afinal, que se havia substâncias explosivas. São esses testes que estão à espera. Exatamente. Estamos à espera dessas confirmações. E só na terça-feira o Presidente da Comissão de Inquérito espero que já tenha realmente os elementos para isso tudo. Obrigado, não posso dizer mais nada. Por enquanto, a dúvida, terça-feira, pode ser o dia de todas as certezas.